Eu acho que cada pessoa entrou por uma determinada razão. Não me quero estender muito no que vou contar, mas atendendo a que o meu pai tinha sido ator profissional, o teatro estava sempre envolvido na minha vida, não é? Depois eu era tímida, não queria dar nas vistas e tive oportunidades para fazer teatro. Tive um convite do Vasco Morgado e da Laura Alves e tive outro da Dona Amélia Rei Colasso. Nessa altura eu já era casada e o meu marido resolveu dizer: não me faças isso. Claro, se ele me tivesse dito: não vais, porque eu não quero, eu ia imediatamente. Portanto, eu fiz-lhe a vontade. Mas o teatro, que tive muito teatro junto de mim e grandes atores, porque estive no teatro radiofónico, naqueles tempos em que as pessoas queriam ouvir como se fosse, como aconteceu com a televisão. E, portanto, digamos que nos meus genes estava o teatro, na minha maneira de estar estava o impeditivo de dar nas vistas, ser conhecida, e veio aquela oportunidade com o lançamento de um workshop no CCB, dirigido pelo Tiago Rodrigues, e eu disse: vou tentar, vou dar um sim agora. E por essa razão, foi assim a razão por que eu entrei. Agora, a minha colega, naturalmente, terá uma razão diferente. Olá, sou Isabel. Eu, na verdade, fui bailarina profissional durante muitos anos e a dança é um bocadinho fatal em termos de idade, não é? Tem uma idade, tem um prazo curto de duração, de modo que quando cheguei à à altura da Expo, tive que repensar a minha vida a partir dali. Andei a fazer várias coisas, em bastidores e no palco, comecei a investir em representação, mas já não me sentia com paciência em termos de idade para ir para um conservatório e estar com gente que podia ser meus filhos, de modo que fiz formação em locais variados e de curta duração. E curiosamente, graças a vocês, porque uma vez vejo no Coffee Paste o anúncio desta audição que iria acontecer no CCB, e que na verdade não falavam em companhia, nem muito menos no nome, diziam só que ia haver um workshop para um trabalho, para selecionar uma pessoa mais cota, para um trabalho a realizar no CCB dali a uns meses. Eu não tinha a idade, porque pediam pessoas com 60 anos ou mais, que tivessem uma ligação a uma área artística, dança, teatro ou música. Eu tinha 50, mas pensei, o não está garantido, vou mandar. E mandei. E, portanto, foi graças a vocês, na verdade, que depois fiquei selecionada. Portanto, era a mais nova de todas, sentia-me sempre muito mais jovem. Não, não continuo a ser, não. Ah, não? Não, agora é o Edmundo. E pronto, e fizemos o dito workshop, que durou uma semana, se não me engano, ou 10 dias. 10 dias. Exato, depois houve uma apresentação no final desse workshop e só mais tarde, depois disso ter terminado, é que viemos a saber que aquilo era o primeiro passo para se formar uma companhia de gente mais cota. E, portanto, tínhamos uma palavra a dizer, se queríamos ou não queríamos aderir. E, portanto, todos quisemos aderir, obviamente, e, portanto, a partir daí iniciou-se o histórico da Companhia Maior. Next. Ok, muito obrigado, Isabel. Eu fiquei na altura convidado para a Lusa Tavera, que conheci há muito tempo, mas depois tínhamos uma relação mais íntima na Escola de Dança do Conservatório Nacional. Estava o professor. E, aliás, tenho muito agradecimento em relação a ele, porque foi ele que realmente apoiou a introdução do sapateado do Conservatório Nacional de Dança. Foi uma coisa fantástica. E logo, a partir de gostei do projeto, foi o telefone. E sim, havia uma ideia fantástica, etc, etc. E depois arranquei e estou lá hoje, a continuar na companhia. Feliz. Bom, eu devo dizer que, por natureza, eu não gosto de saber o que se vai passar. Sou atraída ou pelo nome ou por alguém que já foi ver e disse que tinha gostado, suponhamos, estou de uma maneira geral, sou assim, mesmo cinema, mesmo livros, eu quero saber unicamente se alguém cujo gosto me parece semelhante ao meu terá apoiado. Portanto, revelar qualquer coisa e criar expectativas
no público que podem sair goradas, não é? Portanto, eu digo que é um espetáculo de veras, para nós, Companhia Maior, original, ousado, desafiador, que nos põe perante situações e assuntos que habitualmente não temos apresentado na Companhia Maior. Portanto, se isto é impeditivo das pessoas virem assistir, eu lamento, porque eu acho ao contrário. Ninguém vai ficar indiferente a este espetáculo. Depois poderemos falar um pouco mais ainda sobre características, por exemplo, do encenador, e pronto, vamos ficar por aqui. Isabel? Então, o autor no qual o Ricardo Neves Neves se inspirou é americano, mas agora por acaso varreu-se o meu nome. É americano. Portanto, o texto original chama-se Titanic, e o Ricardo, partindo desse texto, criou um texto dele, que, para mim é uma realidade muito interessante, porque ronda o nonsense, ronda o muito elétrico, portanto, características um bocadinho que, à partida, ninguém da Companhia Maior tem, por causa do fator idade. E, portanto, acho que é muito interessante exatamente por essa razão, pôr gente mais da nossa idade a fazer coisas um bocadinho fora da caixa. Uma realidade paralela que às vezes nem se percebe muito bem, mas que eu acho que o Ricardo tem uma característica fantástica, além de ser de muito bom trato e uma pessoa fantástica, artisticamente é muitíssimo criativo. Há um grande apelo ao detalhe de tudo, quer seja sonoro, quer seja físico, quer seja de palavra, de expressão, ou seja, o texto que à partida tinha, por exemplo, este tamanho, passou a ter este, porque é enriquecido diariamente com mais este pormenor e o outro e o outro e o outro. Portanto, há sempre muita coisa em cena ao mesmo tempo. Acho que às vezes até vai ser difícil o público acompanhar tudo se estiver muito à frente, não é? E a mim está-me a dar um gozo particular. Não faço ideia se vai ter uma leitura fácil para o público, porque, na verdade, o texto inicial tem muito menos personagens do que nós na Companhia Maior e, portanto, teve que haver ali um desdobramento que também acho que enriquece imenso, porque é uma outra visão da coisa. Não sei, eu estou um bocadinho expectante para ver como é que vai ser a reação do público, na verdade. Vou passar. Vai ser um delírio. Bom, Transatlantique é isso, já foi relatado agora. A nossa experiência em tant qu'acteur é muito positiva. Aprendemos muito, estou a falar para mim, aprendo muito com o encenador, com a sua assistência toda. O elenco é sólido, tem formação multicultural. É importante para nós, não são crianças, temos uma relação, uma equivalência cultural que é importante para trabalhar. Entendemos melhor assim. E este espetáculo, eu acho que, desde que estou na Companhia Maior, acho que é o mais original, digamos, para mim. É como se ele tinha já conhecido as pessoas da companhia há muito tempo e as personagens são muito bem distribuídas. Acho que foi uma boa experiência nesse aspecto. E temos também uma coisa importante em consideração, é o rigor das marcações. E o ritmo, que é um grande trabalho para nós, é este ritmo, não hesitar, ter sempre este lá, clac, 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 estar presente. E se funcionar como ele quer, é um grande desafio, é um grande trabalho. Só queria deixar aqui falar aqui num aspecto muito importante de toda a equipe do Teatro do Elétrico, que está ao lado do Ricardo Neves Neves e que é uma grandíssima ajuda para nós, porque a nível de ritmo, lá está, a nível musical, mesmo que seja só de palavra não cantada, é muito atento, exatamente, e portanto esse rigor de que o Michel falava sente-se em todos os pormenores também graças a eles, porque eles são muito... São atentos. Exato, muito atentos a todos os pormenores e são uma grande ajuda, na verdade. Pois eu gostaria de não falar, porque eu acho muito interessante o que se vai passar.
muito original, muito bem conseguido. O Ricardo Neves tem características fundamentais, porque ele é um bom ator, é um bom criador, encenador. Digamos que estamos, creio que estamos todos e todas apaixonadas pela capacidade dele, pela maneira como ele se dedica ao trabalho, como ele apura todo e qualquer pormenor e como nos desperta para nós também nos tornarmos criativas ou criadores, não é? Porque ele aceita o que nós fazemos espontaneamente. Aceita e diz, está marcado. Fica muito bem. Portanto, há como que uma cooperação muito atraente sobre o que nós fazemos, que é parte também da criação dele, que ele depois apura e, portanto, é realmente um espetáculo que ou se ama ou se odeia. Como todos nós temos essas características de gostar ou não gostar, não é? Mas acho muito, muito, muito bom. Confiamos muito nele e no grupo, como diz a Isabel, e muito bem. O Teatro do Elétrico tem jovens que são capazes de ir depois muito mais longe também. Há uma capacidade enorme entre eles e a coajuda, a cooperação, a solidariedade. Gostamos muito de lá estar, não é? Uhum. Obrigada. Relativamente ao meu personagem, também não quero levantar muito o véu, vou dizer só que sou Lídia, mas depois também sou Annabella, mas depois também sou Harriet, e fico-me por aqui, não é? Se exato, e portanto sou uma criança, mas depois afinal sou muito fresca e portanto é um mix. I am Richard. I'm very rich. I have a good wife, but I am just looking for sailors. Je parle en anglais, et pas la moudard. Je suis un homme très perverti. Et à bord, je ne fais que chasser les marins, les capitaines, je drague tout le monde. E agora para os portugueses? E agora em Portugal, sou homem muito rico, com mulher e esposa, só que sou bissexual, trissexual, só me interesso os homens a bordo. E a mulher ficou furiosa. Especialmente os fardados. Principalmente os fardados. Sendo assim, Personagem perverso. E este spectacle é perverso. O conteúdo geral, mas para se divertir. Bom, sendo assim, acabo por dizer que eu lá me chamo Vitória. Portanto, poderia ser uma Vitória zangada, apaixonada, irritada, choramingas, dizendo palavras difíceis, interpretando-as de outra maneira, as atitudes também. É só para revelar, já que disseram os nomes, enfim, faço isto. Um bocadinho contrariada. O melhor e o maior que pode pensar, porque em cada ano temos um encenador diferente. É realmente um privilégio extraordinário, não só para nós, como também para os próprios encenadores. Porque muitas vezes eles dizem, já estava admirado ou admirada de que não me tivessem convidado para entrar para a companhia maior com o meu trabalho. Portanto, aprendemos sempre e eles também. É uma descoberta mútua, não é? E é realmente uma situação que não é corrente, não é? Normalmente as companhias têm um encenador que depois vai mudando por outras razões. Não sei se partilhas da minha opinião. Partilho, se bem que há uma outra premissa que eu acho que é muito importante aqui, que é o facto de nós, sendo já mais velhos, todos os anos sermos solicitados a trabalhar com encenadores ou coreógrafos jovens, ou seja, que têm toda uma outra estética, portanto não se parte nunca, ou raramente, por acaso fizemos com a Otona o Sonho de uma Noite de Verão e portanto partia-se de um texto clássico, mas normalmente não se parte de um texto já pré-existente e clássico e portanto pode-se fazer ali uma sopa muito estranha, diversa, pois, sei lá, pois, com ingredientes muito distintos, com interdisciplinaridade, com muitos ingredientes diferentes
e, portanto, esse casamento entre nós mais velhos com o dito diretor artístico mais jovem é sempre benéfico, eu acho. Nós achamos. Sim, também concordo completamente com o que está dito agora mesmo. Claro que às vezes há projetos que nos agradam menos que outros, não é? É natural isso. Mas o nosso empenho é o mesmo. O empenho está lá com qualquer pessoa que me dirigiu. Nunca tive reticências. Foi. Por que não? Porque é que não se há de dar. Talvez tenha sido uma aprendizagem do público e dos próprios atores ou amadores que queiram desenvolver a sua capacidade, porque é muito positivo. Aliás, nós somos exemplo, de um certo modo, para os jovens. Lembro-me que uma vez em Portimão, que muitas vezes conversamos depois com o público que queira, que é solicitado a falar connosco. E os jovens estavam surpreendidos e encantados com a ideia de que a vida não acaba aos 40 anos, não é? Portanto, a capacidade de se fazer, de se estar ativo, interessado, apaixonado pelo trabalho, para eles deu uma grande coragem, não é? Acho isso muito positivo. E, efetivamente, só quem tem medo da idade, ou quem é um bocadinho velho lá por dentro, não é? É que fica muito interrogativo com a presença de pessoas com mais experiência de vida. Porque a experiência de vida é de todos os dias, não é? Todos os dias há uma coisa para aprender, para desenvolver, para nos interrogarmos. Acho que é muitíssimo bom este contacto, como a Isabel falou, e muito bem, de encenadores sempre muito mais novos do que nós. Também eles ficam encantados, porque às vezes dizem, não estava a pensar que seria possível fazer determinadas coisas convosco, e o nosso entusiasmo é muito grande, sempre. E eu acho também que o facto de existir uma companhia maior deveria ser, espero que no futuro dê esses frutos, um estímulo para que possam existir mais companhias maiores. Portanto, se calhar existirão a um nível mais pequeno, exato, mais local, exatamente, esse tipo de organização nos centros recreativos, nessas associações, mas se calhar têm a ambição de chegar mais longe e é-lhes dificultado o caminho. Pode ser que num futuro os nossos manda-chuvas tenham isso em consideração e que as pessoas que estão nas câmaras ao longo do país tenham essa percepção, portanto as pessoas que estão ao nível da cultura a dirigir esses locais, porque há muitos teatros muitíssimo bem equipados no país inteiro e muitas vezes estão às moscas, e que haja essas dinâmicas em bastidores de criar esse tipo de estrutura e depois dar continuidade, porque o problema é que muitas vezes até há quem tenha essa iniciativa, mas depois o cansaço é tanto, a fadiga é tanta para se dar um passinho que seja, que as pessoas vão para os CTT entregar cartas. E, portanto, é realmente cortar o estímulo à iniciativa que já foi tão boa. Portanto, oxalá que haja pessoas com visão e que no futuro isto possa ser um incentivo para que haja mais companhias maiores por esse país fora. Sim, é isso mesmo. Bom, em Portugal já há uma companhia, em Portimão, que nos acompanhou durante alguns anos, e depois que montaram lá uma companhia, fomos ver o espetáculo deles. Lembram-se? Em Portimão. Sim. Hein? Mas é evidente que cada aldeia, em vez para tirar as pessoas da televisão e ser mais ativa, não é? Ativa, porque o intelecto, se não está ativado, é a velhice. Aprendi muitas coisas em relação a isso. Se nós, uma vez por dia, lemos uma página só de um texto muito difícil a ler, e ter a paciência, o dia a dia, disso, o intelecto fica atualizado. Acredita em mim. Que volta a ser muito amado, muito visto,
muito, muito criativo. O teatro é a vida é o teatro. Fazemos-la todos os dias, ou em ficção ou em realidade. Portanto, o teatro é uma arte admirável, de carne e osso. Ora bem, para mim, não só o teatro, mas todas as atividades artísticas são a alma de um povo. Portanto, eu acho que é o dever de quem está deste lado não o deixar morrer e é a obrigação de quem está do outro, os tais manda-chuvas, de o promover e de o estimular e que haja uma qualidade cada vez mais apurada, que é isso que todos... Porque só assim é que faremos de um público que vê as variedades artísticas que existem para ser vistas, uma análise crítica das coisas. Se lhe dermos sempre tourada, só gostarão de tourada. Se lhes dermos diversidade de espetáculos, vão conseguir ter uma análise crítica muito mais apurada. É isso. E para um teatro sem Covid, faz favor.